Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, desde aquela época já havia um problema na igreja, uma dúvida, uma preocupação. Quando Jesus vai voltar? Em alguns meios havia já quem estava anunciando que Jesus já havia retornado. E na primeira carta que Paulo escreve à igreja ali em Tessalônica, Paulo, ele fala que ele não quer que os irmãos ali sejam ignorantes no tocante à vinda de Jesus. Então nós vamos ver hoje sobre esse dia, o dia do Senhor, o que antevém, o que vai acontecer. E aqui nós vamos ver duas coisas que faltam para acontecer, e nós devemos ficar atentos. Você pode falar assim: mas a gente sabe disso. Queridos, o engano lá naquela época já havia entrado na igreja. E nos nossos dias a situação está difícil. Paulo nos adverte também dizendo que os últimos dias serão dias terríveis. Então, o povo, nós, por causa do pecado, nós abrimos uma brecha, uma lacuna no nosso espírito e até no nosso caráter, na nossa personalidade, e nos tornamos presas fáceis. Vou contar um fato ocorrido dia 30 de outubro de 1938. Um radialista, naquela época, o rádio era todo meio de comunicação. Um radialista lá nos Estados Unidos, ele transmitiu pela rádio a dramatização de um livro chamado Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. O programa foi feito como se fosse um noticiário. Então eles estavam dando a notícia ao povo, relatando que a terra, principalmente os Estados Unidos, havia sido invadido pelos marcianos. E aquilo gerou um alvoroço em muitas cidades. Os ouvintes acreditaram. Estados Unidos está sendo invadido pelos marcianos, cidadãos de Marte, aquela coisa toda, e a cidade, aquele povo todo. Existem pessoas que por muito menos são enganadas. Então vamos ver o que Paulo está falando para a igreja aqui sobre a vinda de Jesus. Vamos começar no verso 1 do capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então nós percebemos que Paulo tem clareza no assunto a ser tratado, a vinda de Jesus. E a exortação é o ensino à parte. Paulo está chamando aqueles irmãos a prestarem atenção no que ele vai dizer. E ele começa falando assim: a que não vos demovais da vossa mente, não tirem da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então ele está falando: pessoal, fica com cuidado, aquilo que nós já ensinamos para vocês, não permita que com facilidade venha outro ensinamento, por qualquer forma que seja. E quem engana, ele não está preocupado nunca em falar a verdade. E Paulo está falando assim: nem que falem que esta carta foi enviada, aquela carta do engano, pelo próprio Paulo. Cuidado, 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 cuidado. Então já havia na igreja daquela época as pessoas que acreditavam que Jesus já tinha vindo pela segunda vez.
Paulo adverte até alguns irmãos que nesta possibilidade já não estavam mais trabalhando, já não estavam mais se relacionando. Então nós precisamos tomar cuidado. Você pode falar assim: ah, mas é só a pessoa que não tem conhecimento nenhum que entra num ensino errado. Nós passamos por isso. Alguns anos atrás, os irmãos lembram. Chegou até nós, através do ministério de uma esposa de um pastor, que um sul-coreano, um menininho, havia profetizado o dia, em outubro, eu não lembro se era 10 ou 12, que Jesus ia vir. Esse ministério se espalhou para o mundo todo, e essa esposa do pastor esteve aqui na chácara conosco, e ensinando, e pregando: ó, vai ser tal dia, vai ser tal dia. A Bíblia fala que ninguém sabe. Então nós precisamos tomar muito cuidado. É isso que Paulo está falando. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é o perigo do engano espiritual. Cuidado. Hoje nós abrimos a internet, tem pregador para todo tipo de pessoas, pregador fazendo tudo. O que eu acho mais engraçado, de tantas barbaridades, eu pessoalmente, o que eu acho mais engraçado é o metralhadora. Já viu esses pregadores? E metralhadora. Eu falo: Jesus amado, você não tem mais o que inventar. Quando você ouve uma coisa, você fala: agora não tem mais. Aí você vê mais um pouquinho, inventa outra coisa, e é coisa em cima de coisa, é uma barbaridade. Então cuidado com o engano. Olha o versículo 3, o comecinho: ninguém, de nenhum modo, vos engane. Ninguém. Então nenhuma pessoa. E também de nenhum modo, porque existem tantas coisas aradas, inventadas hoje. Ninguém vos engana. Então nós precisamos entender. A igreja, essa igreja estava confundida, confusa acerca da vinda de Jesus. Paulo fala assim: ninguém vos engane. Queridos, quantas mentiras, quantas notícias falsas. Você ouve uma pessoa falando isso, outra pessoa falando outra coisa totalmente contrária. Um ou outro está mentindo. Uma outra notícia é falsa, senão as duas são falsas. A gente precisa tomar muito cuidado para não deixar o engano entrar. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é acerca da revelação do homem da iniquidade. Revelação, olha, continuando o verso 3: ninguém vos engane, porque isto não acontecerá, Jesus não virá, sem que primeiro venha, primeira coisa, apostasia. O que é apostasia? Apostasia é separação, deserção, ou seja, a pessoa era crente, era cristã, era fervorosa, era isso, aquilo, outro, e abandona a fé. Então aqui fica claro que nos últimos dias, os dias que antecedem a vinda de Jesus, haverá muita apostasia. Agora, toma cuidado, porque apostasia não é somente falar: eu não acredito em Jesus. É também falar: eu acredito que esse ministério, que essa pessoa, esse é Deus, esse é. Colocar qualquer pessoa no lugar de Deus. Hoje nós vemos isso acontecendo aqui no nosso meio, Brasil. As pessoas vão para as reuniões não por causa do culto, por causa de Deus, por causa da adoração a Ele, vão por causa do pastor, vão por causa da pessoa influente, vão por causa do grupo de louvor conhecido, menos por causa de Jesus. As pessoas vão para as reuniões para receber, não para dar o culto e o serviço que nós prestamos ao nosso Deus. Então precisamos tomar cuidado. Olha só, vai haver apostasia, já está acontecendo, irmão. O verdadeiro evangelho é muito pouco pregado. Jesus é muito pouco falado e anunciado. A obra da cruz,
acerca do pecado, do nosso pecado. Não, isso minha igreja não fala, porque as pessoas não gostam de ouvir. A pregação foi sobre arrependimento. Eu vi um pastor muito conhecido, uma igreja enorme no Brasil, falando assim: não sei por que João Batista foi pregar sobre o pecado. Está assim a coisa, não se fala mais. Nós continuamos precisando da graça de Jesus, do amor de Jesus, do perdão de Jesus, porque infelizmente essa natureza está arraigada. E se não tomarmos cuidado, a gente cai no pecado com a maior facilidade. Nos é natural pecar. Viver uma vida santa exige sacrifício da nossa parte, esforço da nossa parte. Mas viver uma vida no pecado, hoje se aceita tudo dentro das igrejas. Uma coisa assim, assustadora. Então, apostasia, e depois da apostasia, o que vem? Seja revelado o homem da iniquidade. Essa palavra iniquidade aqui no original é hamartia, que é pecado. O homem do pecado, o filho da perdição. Então vai haver uma pessoa, vai ser revelado essa pessoa vai falar de paz no curto período, e depois vai piorar cada vez mais e mais. O anticristo sempre existiu. Primeira carta de João fala do anticristo. Tivemos figuras destacadas, que foram verdadeiros anticristos, que foram usados por Satanás para a morte de centenas e até milhões de pessoas. Então nós precisamos entender, sempre houve a iniquidade, o problema, o pecado, a mentira, a corrupção, tudo isso sempre aconteceu e sempre acontecerá, mas haverá uma determinada pessoa que vai assumir o controle, e o mundo está caminhando para isso. Apostasia, o homem da iniquidade, filho da perdição. O que ele faz? O qual esse homem se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele tem ódio do nosso Deus. Tudo aquilo que é referente a Deus, ele vai se opor. E não só isso, ou é objeto de culto. Ele vai se assentar no próprio lugar de Deus, no santuário erigido para Deus. Esse é o anticristo. Então, sem a manifestação dele, Jesus não virá. E é interessante, amados, como que a gente pode entender isso? O pecado é forte. O pecado, ele destrói vidas. O problema do Brasil é o pecado. O problema do mundo é o pecado. Tudo aquilo que se faz contra Deus. Mas Jesus lá na cruz, ele já venceu. Amém. E somos nós, a igreja, nós que devemos anunciar isto ao mundo. É a mesma coisa que você entrar num quarto escuro e você ligar a luz. No momento que vem a luz, a escuridão vai embora. No momento que Jesus entra na vida da pessoa, a escuridão vai embora. Então, antes da vinda de Jesus, vai ter que haver a manifestação, a revelação do homem da iniquidade. E a terceira coisa que ele vai falar aqui é sobre a escolha entre a verdade e a mentira. Vamos lá no verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, desse homem do pecado, é segundo a eficácia de quem? Do próprio Satanás. Ele é o representante do diabo. Mas ele não vem com uma simples aparência humana. Ele vem com poder, sinais,
prodígios da mentira. Tem pessoa que é tão simplória, desculpa o termo, mas olha e fala: não, mas aquela pessoa está fazendo milagre. Não é porque faz milagre é que tem parte com Deus. Pode ser que sim, mas pode ser que não. O diabo também opera sinais, prodígios, milagres. Ele também tem poder, mas só vai discernir aqueles que têm o Espírito Santo. Aí sim, aí você vai saber: esse é de Deus, esse não é de Deus. Cuidado, cuidado. Verso 10: com todo engano, olha essa palavrinha aqui, amados, de injustiça aos que perecem. Injustiça, injustiça. Nós vivemos num mundo, quando a gente pensar, não vai piorar. A gente vê casos de injustiças no nosso dia que se fala: Jesus amado. Eu não sei se vocês lembram, algum tempinho atrás, uma senhora foi presa porque roubou um potinho de margarina. Alguém lembra dessa história? Ficou presa, condenada, porque roubou uma margarina. Tem gente aqui no Brasil agora com esse rombo do INSS, bilhões, e ninguém vai preso. Coisa triste, né? Coisa triste. Então a injustiça está aí. Nós, como igreja, sofremos um processo de injustiça desde 2015. É injusto. Injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A verdade, querido. Cuidado. Cuidado. Muitas vezes nós ouvimos uma notícia e já temos como se fosse certa. E saímos falando dessa notícia e pode ser mentira. Precisamos tomar muito cuidado. Amar a verdade, não a mentira. O pai da mentira, quem é? Continua sendo o diabo. Ah, mas aí, né, é uma mentirinha santa. Não tem mentira santa. Mentira é mentira. Ah, mas se eu dissesse a verdade, ia ter consequência. É melhor sofrer consequência falando a verdade, estando do lado de Deus, do que falando a mentira para se escapar aqui, mas o diabo pega a sua vida. E ele vai descontar. Então essas três coisas, queridos, o que nós aprendemos aqui? Que o engano é real. O engano é real. Segunda coisa, o mal, o homem do mal vai ser revelado. Terceira coisa, cada pessoa precisa decidir entre a verdade e a mentira. Então, antes de falar qualquer coisa, vamos buscar aonde? Em Deus. E não vamos ter medo de falar a verdade. Fala a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade, o que? Fala a verdade. A hora que você fala a verdade, Deus lá no céu fala: estou junto. Amém? Jesus, Ele vem. Mas antes dele vir, haverá apostasia em igrejas inteiras caindo no engano. Vem a apostasia, o engano, a mentira, e vai se levantar o iníquo, o homem da perdição, o anticristo. E aí nós precisamos decidir: ficamos com o justo Jesus ou com o injusto? Ficamos com a verdade, Jesus, Ele é a verdade, ou ficamos com a mentira? Isso é uma decisão que tem que ser tomada dia após dia. Deus te abençoe.